Eu gostaria de trazer para você, nessa oportunidade, mais um texto da Palavra de Deus que muito edifica as nossas vidas. E eu sempre tenho dito, a Palavra de Deus ela nos traz lições importantíssimas para as nossas vidas. E eu tenho certeza que você conhece o texto da Palavra de Deus, onde sabemos perfeitamente que o nosso Deus, Ele é a ressurreição e a vida. Ele diz que aquele que crê em mim, Jesus falando, ainda que esteja morto, viverá. Então, Lázaro, a Bíblia vai dizer que ele era um amigo do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jesus amava a Lázaro, como também as suas irmãs, Marta e Maria. E a Bíblia nos traz uma história registrada no Evangelho, ou registrada no livro do evangelista João, capítulo 11, onde a Bíblia conta a história de Lázaro, onde Jesus ressuscita esse seu amigo. A Bíblia conta uma história sobre a ressurreição de Lázaro. E a Bíblia vai dizer que Lázaro ele estava enfermo. E as suas irmãs, Marta e Maria, mandam um recado ao Senhor Jesus, avisando, olha, o seu amigo que tu tanto amas está enfermo. E Jesus, então, ao receber aquela mensagem, a Bíblia vai dizer que Jesus ainda permanece por mais 2 dias aonde ele estava. Então, quando o Senhor Jesus ele resolve ir ao encontro de Marta e Maria, Lázaro já havia morrido há 4 dias. E Jesus ali então chega naquele ambiente, o ambiente realmente onde Marta e Maria, juntamente com aqueles seus amigos mais próximos, estavam ali e estavam entristecidos. Eles estavam no ambiente de velório, onde eles sabiam perfeitamente que Jesus, ao ter chegado ali depois de 4 dias, no pensamento deles, talvez já não houvesse mais jeito. Mas, no livro do evangelista João, capítulo 11, no versículo 25, Jesus diz ao seu e ao meu coração a seguinte mensagem: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foram as palavras do Senhor Jesus para Marta e Maria, como também para todos aqueles que estavam ali. Jesus, então, pede para que retirem a pedra e, então, ele ora ao Pai, intercede pela vida de Lázaro e Lázaro ressuscita. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cumprimento da palavra de Deus na vida de Lázaro, um amigo que já não tinha vida, mas chegou ali diante de todos eles que ali estavam, Marta e Maria e seus amigos,
aquele que tem autoridade para ressuscitar e para dar vida àquele que já não tinha mais existência. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que, no versículo 35 do mesmo livro do evangelista João, capítulo 11, a Bíblia nos diz o seguinte, que Jesus chorou. Esse versículo da palavra de Deus, em João 11, 35, é o menor versículo da Bíblia, onde Jesus, ele, ao presenciar aquele momento onde Marta e Maria e os seus amigos ali mais próximos estavam entristecidos com a partida de Lázaro, Jesus então ali se compadece e também sente a perca. Jesus ali então, ele sente aquele momento de separação, onde para aqueles que ali estavam, para Marta e Maria, Lázaro então já não fazia mais parte do convívio daquela família. Jesus então se compadece, se entristece também com eles. E cumpre-se ali uma palavra que a Bíblia nos diz. Quando o próprio Senhor Jesus nos ensina, quando ele nos aconselha, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que estão alegres. Aprendemos perfeitamente que a Bíblia, ela não se contradiz. E a Bíblia nos mostra realmente o caminho que devemos andar. Nós entendemos perfeitamente que os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz são orientações que servem para a nossa vida espiritual. Então, aprendemos nesse texto da palavra de Deus, no livro do evangelista João, capítulo 11, dos versículos 1 ao 45, que Jesus, ele ressuscita Lázaro. Jesus, então, dá a vida àquele que já estava morto por 4 dias. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, entenda, Jesus Cristo é aquele que quer o melhor para cada um de nós. Basta tão somente crermos no seu nome e colocarmos diante dele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O texto da palavra de Deus nos ensina que o que acontece, o tempo, não é de acordo com o que queremos, de acordo com o que pedimos, ou de acordo com o que pensamos. Nós entendemos perfeitamente que quando Marta e Maria pedem para que um mensageiro vá até o Senhor Jesus e dá o recado ao Senhor Jesus de que Lázaro estava enfermo, o Senhor Jesus, então, ele ainda aguarda durante mais 2 dias. E chega ali, então, no 4º dia, quando Lázaro já estava morto, quando Lázaro já estava na sepultura. Aprendemos, nesse texto da palavra de Deus, que muitas das vezes as nossas orações, elas não são atendidas quando nós queremos. Muitas das vezes queremos algo da parte de Deus para as nossas vidas. E a ansiedade toma conta do nosso ser. Nos dirigimos a Deus em oração, pedindo a Ele que Ele nos traga algo da sua parte para a nossa vida,
para o nosso coração. Mas precisamos entender que não podemos deixar que a ansiedade tome conta do nosso ser. Volto a dizer, quando Jesus recebeu o recado da parte de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, ele ainda estava com vida. Ele estava enfermo. Então, Jesus só chega ao local, só chega à casa de Marta e Maria 2 dias depois, quando Lázaro, então, já estava morto e estava na sepultura. Mas entendemos que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, você que por algum motivo antes andava no caminho do Senhor, você que por um motivo antes estava sempre com a vida dedicada à vontade do Senhor, você que antes vivia uma vida realmente na presença do Senhor, fazendo então a sua vontade, e que por um motivo ou outro, talvez hoje você esteja afastado da presença do Senhor, entenda, Ele não desiste de você. O Senhor Jesus Cristo, Ele está olhando para você e basta apenas você tomar uma atitude, entender que Ele sempre quer o melhor para a minha vida, como também para a sua vida. Entendamos que não devemos andar ansiosos, que possamos colocar diante da presença do Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Um texto da Palavra de Deus, que eu faço questão também de trazer para você nessa oportunidade, e fala também das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, encontra-se no livro do evangelista Lucas, capítulo 10, dos versículos 38 a 42. E a Bíblia diz assim, ó: Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Marta, irmã de Maria, recebe a Jesus na sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Jesus, então, ele estava na casa de Marta e Maria. Maria, então, resolve ouvir as instruções que o Senhor Jesus tinha naquela oportunidade para passar para elas ali. No entanto, a Bíblia deixa bem claro que Marta, ela estava ansiosa com os seus afazeres. Maria, ela escolhe a melhor parte. Maria, então, decide ouvir as instruções que o Senhor Jesus tinha naquele momento para passar para cada uma delas. E continuando, no versículo 41. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Interessante que Jesus, ele está na casa de Marta e Maria. Marta, ela então está preocupada e ansiosa com os afazeres da sua casa. No entanto, Maria resolve então dar atenção àquele que estava ali para ensinar, para instruir, para trazer da parte do próprio Deus os seus ensinamentos. O que aprendemos nesse texto? No texto de Lázaro, onde Jesus ressuscita Lázaro, a Bíblia vai dizer que Marta, essa mesma Marta,
que ao receber Jesus em sua casa, ela estava ansiosa por muitas coisas. E, até então, não tinha tempo para ouvir as instruções do Senhor Jesus. Mas o curioso que a Bíblia nos mostra é que, no capítulo 11 do evangelista João, onde fala da ressurreição de Lázaro, que Marta, ao contemplar Jesus, naquele momento ali, depois de 4 dias que Lázaro havia morrido, ela então diz para o Senhor Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E isso nos traz uma lição. Quantas das vezes nós buscamos ao Senhor, mas muitas das vezes para o nosso próprio interesse. Parece que muitas das vezes, muitos de nós pensamos que buscamos ao Senhor simplesmente ou só quando precisamos. Nessa oportunidade, no livro do evangelista Lucas, capítulo 10, dos versos 38 ao 41, nós aprendemos e entendemos que o Senhor Jesus ele estava na casa de Marta e Maria nessa oportunidade. Mas, no entanto, Marta, até então, não deu a atenção devida. A irmã, sim, Maria, ela estava ali e escolheu a boa parte, como o próprio Senhor Jesus define nesse texto. No entanto, Marta não. Mas quando o irmão morre, e que Jesus, depois de 4 dias, chega ao local, ela então cobra do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Isso nos traz uma lição. Quantas das vezes nós realmente dizemos que servimos ao Senhor, mas muitas das vezes não fazemos o que Ele quer. E a Bíblia diz bem claro que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. É o que a Bíblia nos ensina. Ou seja, nós, muitas das vezes, oramos, pedimos algo da parte do Senhor, e muitos têm até a prepotência de exigir, achando que tem direito de pedir algo, quando na realidade precisamos sim pedir, mas deixar que seja feita a sua vontade no seu tempo. E, no entanto, nessa oportunidade a gente aprende que Jesus ele se faz presente ali, no lar de Marta e Maria, mas ela até então não dá aquela atenção devida. No entanto, quando ela então vê o Senhor Jesus, ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, que possamos aprender e entender que precisamos colocar diante de Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E é Ele que realmente nos abençoa. É Ele que realmente atende às nossas orações no momento em que Ele quer, e não quando nós queremos. Que possamos, então, ser sinceros diante da presença do Senhor, que possamos realmente ter uma vida totalmente dedicada à sua vontade, e que o nosso louvor e a nossa adoração seja realmente com toda a sinceridade de nossos corações. Portanto, que possamos aprender com esse texto da Palavra de Deus que precisamos priorizar a presença do Senhor em nossas vidas, em nosso lar, em nossos corações. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos. Leia a Bíblia e fique à vontade para se inscrever no canal.